Olá, está começando o Viva Mulher, nosso programa que celebra a força, a dedicação e as histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença. Hoje temos o prazer de receber uma mulher que é um exemplo de liderança e comprometimento, além de mãe, profissional atuante e uma voz importante aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, Carolina Gradivol Feitosa Mota. Mas me perdoe, não vou conseguir chamar de Carolina, porque além de tudo é uma amiga muito querida. Então, Carolzinha, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Também nem sei como é que eu vou me portar, porque estar aqui do lado de uma amiga, né? É um prazer imenso, certo? Ainda não fui entrevistada, acho que só uma vez, né, amiga? Por ti. Foi. E olha, eu já estou chamando, inclusive, de amiga. Mas tudo bem, a gente está aqui em casa. E eu acho que esse programa Viva Mulher, desde que eu soube que você assumiu esse programa, eu venho assistindo todas as entrevistas e eu vejo como é importante a gente assistir esse programa e estar repassando para as pessoas a importância, porque a gente precisa estar sempre do lado das mulheres, somar junto com as mulheres, porque a gente não dá força. Eu vejo muitas vezes que a gente não consegue dar essa força. Às vezes é mais a questão da inveja, de querer colocar a mulher para baixo, a competição, sabe? E eu acho que eu não fui criada dessa forma, sabe? Assim, a minha mãe não me criou dessa forma. Minha mãe me criou porque a gente não deve ter isso, a competição. Nós somos nós e pronto. Então, assim, eu achei muito bonito esse programa, porque ele fala a história de cada um e cada um tem a sua história e todo mundo consegue chegar, né, no seu objetivo do seu jeitinho, trilhando, né, a sua história. Inclusive, eu quero iniciar aqui falando até de você mesma, porque a Camila, ela é uma pessoa que tem uma história linda, né, acho que, não sei se muita gente sabe, mas você tem uma história muito bonita e você trilha essa sua vida de uma forma leve, que pra mim isso é impressionante. Eu fico pensando, poxa, imagina se a Camila tivesse a facilidade que outras pessoas têm, mas não. E mesmo assim ela tem a leveza, ela tem um sorriso no rosto, e isso para mim é importantíssimo, né? Então, se a gente não deve estar transparecendo para os outros a nossa chateação, a nossa competição, a nossa raiva, porque a estrela, todo mundo brilha, todo mundo tem o seu espaço. Então, esse programa, com certeza, ele tem que ter um espaço importantíssimo. E você está de parabéns de assumir, porque você é, assim, importantíssimo para esse papel aqui. Eu não esperava, gente, não foi combinado. Mas assim, eu costumo dizer, a gente é jornalista, mas a gente não é máquina, então eu vou me emocionar assim, ainda mais com essas palavras maravilhosas. Mas, Carol, obrigada, Carol. Mas a gente começa o programa sempre pedindo para que a pessoa conte um pouquinho da história. Eu sei que é difícil você resumir, né? Mas conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até aqui a Câmara Municipal. Pronto. Eu tenho 35 anos. Eu sou filha do Raimundinho e da Aline. Tenho um irmão mais novo do que eu, o Raimundo Neto, né? Sou casada, vou fazer 10 anos de casada, tenho 2 filhos maravilhosos, o Robertinho e o Henrique. E eu estou aqui na casa como ouvidora há 10 anos, né? Na verdade, é o seguinte, eu iniciei a minha vida como publicitária, né? Na verdade, eu não comecei como publicitária. Na verdade, eu tentei fazer publicidade e propaganda porque eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de falar. Né? Eu tenho essa questão de gostar de me comunicar, de falar e tudo, então sempre achei que essa seria a minha profissão. Mas no decorrer da faculdade, e também sempre gostei muito de política, porque a minha família sempre gostou muito dessa parte da política e eu sempre tive vontade de trabalhar com política. E achava que a publicidade poderia me carregar para a política. Só que no decorrer da faculdade eu pensei, não, eu acho que o direito pode me levar mais ainda do que a publicidade. E assim eu me levei para o direito, né? Me formei em direito para poder me levar para política. E insisti muito ao meu pai que eu queria muito trabalhar com política, eu preciso. E aí, desde então, em 2015, eu vim trabalhar aqui na Câmara. E assim eu vim ficando nas gestões como ouvidora. E, para mim, foi uma surpresa muito grande
eu trabalhar como ouvidora, porque eu gosto de atender o povo, né? Para mim, atender a população é algo que significa muito, porque a gente está sempre ajudando o próximo. E para mim é muito gratificante estar ajudando o próximo, porque eu venho de uma família que faz isso, né? Tá sempre querendo ajudar o próximo. Ajudar é algo que me faz bem, o meu coração. Então, quando eu recebo uma obrigada, quando eu recebo um sorriso dentro da ouvidoria, quando eu vejo que a pessoa diz, eu nem imaginava que aqui isso poderia ser resolvido, eu penso, nem acredito que, para mim, uma coisa tão simples, para aquela pessoa parecia uma coisa tão difícil, se tornou tão significativa. Então, nesse decorrer desses 10 anos que eu estou aqui, eu venho construindo, né, esse passo a passo com essas pessoas, venho melhorando essa empatia com o cidadão, e que eu até digo que a ouvidoria ela é quase uma faculdade de psicologia, porque é também escutar os servidores da casa, né? Porque a gente também serve para poder estar com os servidores, a gente também recebe eles com os problemas da casa. Então, eu sou muito grata e amo o que eu faço. E vamos explicar para as pessoas que estão acompanhando, né? Assim que você entra na Câmara Municipal, gente, na nossa casa, que a gente costuma dizer a casa do povo, a ouvidoria já está lá. Então, explica para a gente o papel que é fundamental da ouvidoria, né? Isso. A ouvidoria, ela é um canal de comunicação entre a comunidade e o poder legislativo, né? Ou seja, eu digo muito que ele é a ponte entre a população e o poder legislativo. Ele faz com que o cidadão ele se sinta cada vez mais próximo dos vereadores. Muitas vezes a população ele não tem um contato direto, né, com os vereadores, tirar alguma dúvida com algum setor da casa. Então, a ouvidoria ela é exatamente para isso. Ela tem vários meios de comunicação, né? A gente não desampara o cidadão para poder ele ter essa forma de entrar em contato com a gente. Ou seja, a gente tem o nosso cantinho presencial, que a gente funciona de 8 às 17, sem fechar para horário de almoço, porque eu acho que muitas pessoas tiram esse horário exatamente para resolver as suas demandas. Nós temos e-mail, nós temos sistema e nós temos o telefone. Ou seja, a gente dá todo o amparo ao cidadão para poder ele não se sentir desamparado. E com isso, a gente faz com que o cidadão, ele entrando em contato com a gente, ele se sinta próximo da casa do povo. E aí ele entrar com direitos a reclamações, solicitações de projetos de lei, decretos, até mesmo as próprias leis. Temos as nossas pedidos de informações, a gente também aceita elogios. É bom, e todo que mundo é gosta. muito bom, justamente. Críticas, né? Porque reclamações é bem diferente de críticas. Então, assim, as críticas são muito bem-vindas também para casa, certo? Então, assim, ela serve exatamente para isso. A ouvidoria, ela é um ponto de apoio do cidadão junto com a casa para poder se sentir cada vez mais próximo. E a ouvidoria da casa, ela muitas vezes ela é confundida com a ouvidoria da prefeitura, certo? Porque o cidadão nos procura bastante, né, sobre as dúvidas da ouvidoria da prefeitura, e a gente explica, né, que a ouvidoria da prefeitura, ela executa. A ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza, ela está para legislar e fiscalizar. Né, são duas coisas bem distintas, porém, a gente caminha juntas. Nós temos hoje a Rede Ouvir, certo? A Rede Ouvir é um grupo, certo, de ouvidores, que a gente faz parte desse grupo. São vários ouvidores, ouvidores do Ministério Público, da Prefeitura, da OAB, da Assembleia, do Governo do Estado. Desde 2017 que a gente faz parte, a gente tem reuniões. Então, nesse grupo, a gente se reúne, onde a gente tem debates sobre vários assuntos, e dentre eles é exatamente para, quando um cidadão entrar
com a manifestação na ouvidoria, que não é competência nossa, a gente também não está desamparando o cidadão. A gente recebe a demanda e encaminha para a ouvidoria competente. Então, isso é muito bacana, para poder a gente está crescendo as ouvidorias, mostrando a nossa força e mostrando que a ouvidoria ela é sim importante para os órgãos, né? Até então para a nossa transparência da casa, e eu acho que a gente tem crescido cada vez mais. Eu falo bastante, né, amiga? Mas inclusive ficar aqui para ouvir. Hoje quem está falando sou eu, né? Inclusive, quando eu entrei aqui em 2015, a gente não tinha quase nenhum métodos de atendimento, né? E eu tive uma grande oportunidade de conhecer a Ouvidoria de São Paulo, né? Foi assim um grande presente que eu tive. E foi lá que eu ganhei essa aula, onde eu aprendi como que funcionava realmente uma ouvidoria, porque eu confesso a você que eu nunca tinha trabalhado nessa área de ouvidoria, eu sempre tinha trabalhado mais na área da advocacia mesmo, tinha trabalhado já no fórum, mas assim, na parte de ouvidoria eu ainda não tinha trabalhado, apesar de amar trabalhar com o público. Então, assim, a questão de organização, questão de sistemas, né? Então, assim, foi muito importante para a gente ter um crescimento na ouvidoria. A gente não tinha sistema, a gente não tinha e-mails, a gente tinha atendimento realmente telefone e presencial. Então, assim, eu digo muito que eu me orgulho que nesses 10 anos eu fiz a ouvidoria crescer. Eu até vejo os números de atendimentos que eu digo muito pro pessoal da minha sala, que a ouvidoria, quanto mais atendimento, significa que a ouvidoria está realmente funcionando. Então, assim, ano passado a gente teve anual, acho que em torno de 264 atendimentos. Esse ano a gente está na metade do ano e a gente já teve 210. Então, assim, para você ver que a ouvidoria ela está cada vez mais crescendo, né? A diferença de números. Então, isso significa que a ouvidoria está atuante, significa que a ouvidoria está transparente. Isso, para mim, eu posso dizer que eu fico orgulhosa de mim e da minha equipe. Eu não posso... É isso. Eu não posso negar que os não números negar. representam o nosso trabalho. Isso. Carol, rapidinho a gente vai pro intervalo. Você não sai daí, não. É bem rapidinho. A gente volta para continuar ouvindo a história dessa mulher inspiradora. O Viva Mulher vai dar um intervalo, mas volta já. Inovação, sustentabilidade e inclusão. Essas são as palavras-chave da revolução digital que chegou à Câmara de Fortaleza. Mais facilidade, mais segurança, mais transparência em todos os processos. Esqueçam pilhas de arquivos, assinaturas à mão e burocracia que atrasa o que é importante. É tempo de atualizar o sistema com a nova plataforma 360. Menos espera e mais agilidade, o que resulta na redução de 40% do uso do papel. É fácil e, além do auxílio de inteligência artificial, vamos integrar nossos sistemas de forma automática, garantindo conexão, troca de dados segura, chatbots de atendimento e muito mais. Tudo pela eficiência. Essa é a Câmara que pensa no futuro, cuida das pessoas e preserva o planeta. Aqui, cada um é protagonista da transformação. Chegou a CM4 360 na Câmara de Fortaleza. Caminhamos para frente juntos, porque o futuro começa com você e começa agora. Não disse que era rápido? A gente já voltou aqui com o nosso Viva Mulher, recebendo a Carol Feitosa, que é ouvidora aqui da Câmara Municipal. Carolzinha, eu vou chamar Carolzinha porque eu já sou íntima, gente. Você acha que por ser mulher e por a mulher muitas vezes ter mais empatia, isso facilita, isso ajuda no seu trabalho, de ouvir as pessoas? Porque deve ser um trabalho também muito assim, difícil, porque às vezes a gente quer falar e muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Olha, às vezes é um pouco difícil, às vezes é um pouco fácil.
Eu confesso a você, certo? Como eu lhe falei, a ouvidoria, quando a gente tem um atendimento presencial, atendimento por telefone, que é aquela, como eu chamo, é o tete-a-tete, né? A gente está ali conversando frente a frente, ou a gente está ali conversando por telefone. E, às vezes, pelo fato da gente ser mulher, às vezes a pessoa chega já de uma forma, né, mais... E a gente com um jeitinho vai conversando e tudo, e a pessoa vai entendendo. Se a gente não tiver o jogo de cintura, que eu digo muito, né, que a ouvidoria a gente tem que ter. Na verdade, quem atende com o público, quem atende o público não pode, né, perder a paciência, não pode se exceder. É igual com quem trabalha com roupa, que trabalha com loja. O cliente, né, ou seja, o cidadão, ele sempre vai ter a razão. Então, eu digo muito para a minha equipe, gente, o cidadão, ele sempre tem a razão. A gente tem que ouvir ele, ter paciência, mostrar a ele toda a situação. Então, assim, o que eu acho mais bacana quando isso acontece é que, às vezes, a gente não consegue resolver a situação do cidadão, mas mesmo assim ele sai satisfeito. Então, assim, aconteceu já uma situação dessa. O cidadão chegou muito chateado com a situação dele. A situação não era nossa, né? Era uma situação de outra ouvidoria presencial. Muito chateado, reclamando e tudo. E a gente foi conversando, conversa aqui, conversa acolá, e foi amansando e tal. E depois, com o tempo, ele olhou para mim e disse: olha, impressionante como o seu sorriso e o seu olhar abraça qualquer ser humano. Aí eu peguei e disse: fico muito feliz, porque é exatamente isso que eu quero passar para o senhor. Infelizmente, eu queria muito poder lhe ajudar, né? Se eu pudesse, eu estaria fazendo, mas isso não é competência minha. A gente explica. Ele disse assim: não, mas eu só queria ser ouvido. Eu só queria que vocês me entendessem. E você já me deu tudo que eu precisava. Já me deu todos os caminhos, me escutou. Aí eu disse assim: pois então, fico muito satisfeito pelo senhor ter ficado satisfeito. Então, assim, é exatamente isso. A ouvidoria já diz, é o ouvir. Né? O cidadão, muitas vezes, ele não quer só deixar lá a sua manifestação registrada. Ele, muitas vezes, ele quer exatamente ser ouvido. E a gente precisa estar ali com a cabeça leve, né, com a mente esvaziada, para poder estar escutando o cidadão. Teve até uma pessoa que olhou para mim e disse assim: tu não tem problemas não, Carol? Aí eu comecei a rir, eu disse: oh meu Deus, se soubessem. Mas é porque eu não posso trazer os meus problemas para cá, porque a gente já tem os nossos aqui, né? E assim, as pessoas que eu atendo na ouvidoria também são os meus filhos, né? Então, são as pessoas que eu cuido ali todos os dias, os servidores que eu cuido todos os dias, que eu me encontro ali no corredor, que vem, conversa, tem um desabafo. É importante a gente ter esse papel aqui dentro, para poder a gente passar a segurança, porque a ouvidoria, a ouvidora, ela tem que passar essa segurança para os servidores, eles se sentirem acolhidos. E é o que eu venho fazendo nesses 10 anos. E eu não posso deixar, que eu sempre falo e ressalto, é o que o meu pai me ensinou, né? Desde que eu entrei, ele fala: filha, não esquece da tua humildade, porque se tu tiver humildade, tu vai chegar em qualquer canto. E toda vida que eu entro aqui, eu sempre lembro dessa humildade. E eu acho que é por isso que eu tô até hoje. Mas já percebeu, você contou um exemplo de uma pessoa que lhe agradeceu, mas já aconteceu assim, da pessoa meio que o primeiro contato foi de preconceito? Uma mulher, ouvidora. Já aconteceu isso? A gente sabe que muitas vezes nós mulheres enfrentamos essas dificuldades por ser mulher. Eu sei que é um clichê falar isso, mas acontece. Né? Acontece. Não, eu já senti, mas eu confesso a ti que eu não recordo assim algo que me marcou, certo? Assim, será que essa pessoa está tendo preconceito porque eu sou mulher? Sabe? Eu confesso a ti que às vezes eu sinto mais pelo fato de eu ser muito jovem. Eu sinto mais, pode até ser que seja o conjunto, mas no decorrer da conversa, é como eu falei, né? A pessoa vai
e dá certa amolecida, como a gente chama, né? A pessoa amolece o coração. E aí tá tudo certo. Tem outro exemplo também, assim, Carol, que tu percebeu que o teu serviço de ouvir mudou realmente a vida, assim, de uma pessoa que tu ficou, não, eu sei que são 10 anos, não são 10 dias, né? É muito tempo, mas, assim, algum que te marcou além desses que você já mencionou? Olha, eu tive já, vários casos que me marcaram bastante aqui na casa. Inclusive, teve um recente, que eu ajudei, né, uma pessoa a resolver uma situação dele, que ele estava bem angustiado. E, assim, quando eu liguei para ele para tentar resolver essa situação e tudo, e ele pegou e disse, nossa, eu não imaginei que vocês fossem resolver. Eu vou até não falar sobre o assunto, né, pela questão do sigilo da gente, mas, assim, foi tão, assim, a forma como ele falou, ele disse assim, nossa, eu nunca imaginei que a ouvidora fosse me ligar, fosse tentar resolver a minha situação desse jeito. Aí eu falei, mas claro que eu ia lhe ligar, claro que eu ia tentar resolver sua situação. Eu precisava entender, porque às vezes, por e-mail, a pessoa escreve ali uma mensagem, a gente não entende uma coisa, a gente prefere às vezes ligar para tentar entender, aí liga para o setor e tudo e resolve. Então, assim, ele disse assim, você não sabe o peso que você tirou das minhas costas, eu tô assim, aliviado, sabe? Então, assim, eu pensei, caramba, uma coisa tão simples, como eu falei aqui no começo, né? Mas ele ficou assim, coração tranquilo, sabe? Isso é muito bom. Outro que aconteceu foi até de uma pessoa que estava com um problema muito sério de câncer. E a gente ficou muito preocupado e o grupo da gente, né, a equipe da gente se juntou para poder a gente ver como é que a gente ia poder ajudar essa pessoa. E uma pessoa da minha equipe tinha um médico, né, que era da família, e acabou que conseguiu essa consulta, né, adiantou essa consulta dessa pessoa para poder fazer os exames, para poder dar esse adiantado. E teve outra pessoa também que me marcou muito, foi uma pessoa que precisava muito fazer também um exame, era um raio-x, e precisava de uma cadeira de rodas. E essa pessoa, não sei, e essa faz muito tempo, eu acho que foi em 2018, eu estava grávida do Robertinho. Mas me marcou tanto que eu liguei pro meu pai. Pai, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso. E, para quem não sabe, o meu pai, junto com vários amigos, né, de empresários, eles têm uma associação. E essa associação ajuda pessoas que têm necessidades. Então, assim, é algo bem... eles têm título e tudo, é algo bem organizado, né? Então, assim, o pai, eu preciso dessa ajuda. E, de imediato, eu peguei o contato do rapaz, pedi para ele ir lá resolver e tudo. Então, assim, às vezes a ouvidoria, ela não é só isso, né? Às vezes, eu não sei explicar. Transcende, né? Tem também o Paulo da PAI, que vive lá na minha sala, pedindo gravata, roubando meus calendários. Paulo, não leva meus calendários, não. E ele sai levando meus calendários tudinho. Então, assim, como eu digo, eu amo pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas. É um negócio, assim, que acende meu coração. Sabe? Acende de verdade. O Paulo chega lá, o pessoal diz, Carol, o Paulo já vai atrás de ti aqui. Já veio e pede minha gravata, quer gravata, quero calendário. Então, assim, para mim, realmente, eu tenho força de vontade de vir trabalhar todos os dias, porque a ouvidoria é bom demais, trabalhar com a população, com o povo. Você mencionou seu pai, né? Foi. Mas tem outras mulheres, assim, na sua trajetória que inspiraram também? A minha mãe, óbvio. A minha mãe, ela é uma mulher de fibra e uma mulher muito leve. Eu digo que nós somos os opostos, né? Eu sou super elétrica, ansiosa, e a minha mãe é uma tranquilidade em pessoa. A minha mãe se dedicou muito a mim e ao meu irmão, né? Graças ao meu pai, porque se não fosse, ela não conseguiria ter essa dedicação, né? Imensa a gente. E hoje, ela se dedica a gente e aos meus filhos, porque... Eu digo que ela mesma diz aos meninos que ela é mãe dele 2 vezes.
E a mamãe, ela tem uma paciência e uma tranquilidade que eu disse para ela muitas vezes: mãe, eu queria tanto, mas tanto ser assim, porque às vezes por uma besteirinha, às vezes eu me desequilibro. Assim, me desequilibro que eu falo, Camila, é tipo assim, mãe, eu preciso fazer isso, não sei o que. Ela, calma, vai tudo se resolver. E eu achando que o mundo está se acabando, sabe? E ela não. Ela é tudo muito tranquila, tudo muito na paz. Então, assim, às vezes eu olho e digo, não, o mundo tem que ser igual a ela, sabe? É um negócio, assim, fora do normal. Eu já sou muito parecida com o papai. Eu falo muito do papai, porque eu e o papai, a gente é muito igual, sabe? Mas a mamãe, ela é exatamente isso. Eu digo que ela é o nosso equilíbrio. O Roberto, meu marido, ele disse assim, eu amo meu sogro, mas a minha sogra... Aí o meu pai fica, como é? Porque eles se identificam muito, né? Eles conversam, a minha mãe é muito de conversar, ela tem o jeitinho dela, né? Ela é muito delicada, é assim, eu não tenho palavras, sabe? Ela é uma mulher de força, sabe? Eu até disse assim, será que a minha mãe sofre? Sabe? Porque assim, será que porque ela é muito centrada, né? E a minha mãe também perdeu a mãe muito jovem. Minha mãe perdeu a mãe quando ela tinha 30 anos, com 2 filhos, e o meu avô entrou em depressão. E ela foi a fortaleza de todos. E eu disse assim, meu Deus, como é que uma mulher dessa, né? E aí eu penso, será que eu conseguiria ser essa fortaleza? Sabe? Por isso que eu digo que ela, pra mim, é uma super mulher, sabe? Então, assim, eu não tenho palavras pra mensurar o tamanho dessa mulher, né? E a gente sabe que mãe, se a gente pudesse, né, seria eterna, mas ela é eterna aqui dentro do nosso coração. E é muito legal porque a maioria não, quase todas as convidadas, quando a gente pergunta uma mulher que inspira, todas falam a mãe. Porque realmente a mãe é aquela pessoa que marca a sua vida, né? E você também é mãe, né? Sou. Eu queria que você me dissesse como você consegue conciliar, porque é mãe de 2 meninos, gente, a cor mais linda, um mais lindo que o outro. E ser mãe, e ser gestora, esposa. Tem que se virar aí nos 30, né? Se virar nos 30, é exatamente isso. Tem dias que quando eu deito, eu falo, meu Deus do céu, e agora? Será que eu dei conta de tudo? Mas é exatamente, a gente tem que ter todos os apoios, né? Se a gente não tiver, a gente não consegue. Né? A gente não é super-herói para poder a Mulher Maravilha. Então, graças a Deus que o Roberto, ele me ajuda, né? Homem ajuda na medida do possível, claro, né? Não posso dizer que, né, ele faz tudo, mas ele me ajuda bastante. Minha mãe também, que me ajuda em tudo, né? Tenho minha rede de apoio em casa também. Se não fosse pela minha rede de apoio que eu tenho em casa, também não conseguiria, né, sem elas. Então, assim, e também é uma questão da organização da minha rotina, né? Eu tenho que ter uma organização da minha rotina para poder dar conta. E uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram é que não adianta eu ter quantidade de tempo com os meus filhos. Eu tenho que ter qualidade de tempo. Porque a quantidade, de que adianta eu ter quantidade, eu estar aqui no celular, eu estar na televisão e passar vários tempos, né? Então, assim, e eu realmente noto que se eu passar mais tempo com eles, às vezes eu nem curto, né? E quando você realmente tem a sua rotina e você tem a qualidade de tempo, você curte muito mais, né? Os seus filhos têm ali os seus momentos. Então, assim, a gente lá em casa a gente prioriza ter o café da manhã dos 4 juntos. Eu priorizo pegar o Robertinho na escola, priorizamos almoçar os 3 juntos. O Roberto não consegue almoçar em casa, mas a gente prioriza almoçar os 3 juntos, né? Eu e os meninos. Eu priorizo também levar os meninos para o esporte. Apesar da correria, eu saio aqui nas carreiras, pego, levo para o esporte e tudo. Chego em casa, vou fazer minha atividade física, mas eu priorizo ou participar do jantar, colocar para dormir.
Então, assim, é isso. A gente fazer parte da qualidade de tempo com os meninos. E ter o final de semana, né? Que a gente também tem que estar junto com eles, junto com a família, com os nossos pais, com os pais do Roberto, que isso pra mim é muito importante. E claro, com, né? Que é a nossa hora de descanso. A gente está chegando no final do programa, quero ver, que pena, né? Mas a gente sempre pede para a convidada, a gente sabe que muitas mulheres estão assistindo, porque querendo ou não, o público é você, mulher, que está acompanhando, né? Queria que você falasse, Carol, uma mensagem, deixasse uma mensagem de inspiração para essas mulheres que muitas vezes estão ali com medo, não quero seguir uma carreira, não quero fazer isso, não quero... Mas para não ter medo, que a gente não pode ter medo é meter as caras e ir. Eu acho, gente, que a gente não deve ter medo de ir pra frente, né? Eu acho que ser mulher e ser mãe, pra mim, ser mãe é a melhor coisa do mundo, certo? Mas eu não abriria mão de jeito nenhum da minha vida profissional, certo? Porque eu acho que os filhos a gente crescem, os filhos a gente vão voar e a gente vai ficar em casa com a síndrome do ninho vazio. Então, eu acho que a gente trabalhando, a gente se ocupando e a gente sendo nós, isso vai nos preencher. A gente pode até achar que a gente pode estar fazendo mal, né, para os nossos filhos, que muitas vezes a gente até pensa, eu muitas vezes já pensei, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Em estar passando o dia todo no trabalho, só tirando aquele tempinho para estar com os meninos e tudo. Mas depois eu penso, não, eu estou fazendo certo. Porque eu estou sendo uma profissional, eu estou sendo um orgulho para os meus filhos. Sabe, o Robertinho hoje, que já vai fazer 7, ele tem orgulho de dizer, você sabia que a minha mãe é ouvidora da Câmara dos Vereadores? Então, assim, apesar de eu não ter a quantidade de tempo, mas sim a qualidade de tempo, para ele isso é um orgulho. Então, eu digo para vocês, mulheres, não tenham medo de ser profissional, não tenham medo de seguir a vida de vocês. Filho é importante, mas vocês, cuidar de si também é importante. É isso que eu tenho a dizer. É mãe, mas não deixou de ser mulher, né? Não, principalmente na minha primeira gravidez. Foi muito difícil eu me reencontrar como mulher, mas graças a Deus, né, com a ajuda de profissionais, eu me reencontrei, porque quando eu tive o Robertinho, foi exatamente isso, eu quero ser mãe, 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 mãe. Eu vinha trabalhar, mas era mãe. E eu, meu Deus, cadê a Carol mãe? Ou cadê a Carol profissional? Cadê a Carol mulher? Esposa, amiga, entendeu? Porque também tem que existir a Carol amiga, que sai com as amigas, que vai ao salão, né, que vai à academia. Eu deixei de me cuidar, eu deixei de querer curtir com o meu marido, né, eu deixei de fazer várias coisas. Então, assim, isso é importante. A gente tem que unir todas essas Carols, como eu dizia muito na época, para poder ela ser feliz. E assim, quando eu tive o Henrique, foi algo que eu lutei muito para poder eu não me deixar levar. Eu quis me deixar, mas eu me segurei bastante. Porque a maternidade realmente ela nos carrega, mas ela não pode nos apagar das outras funções que também são muito importantes. Porque, como eu digo, os filhos, eles nasceram para o mundo, a gente cria para o mundo, a gente não pode criar para a gente. E aí a gente fica e eles vão. E quem é que fica com a gente? É o marido. Então a gente tem que estar linda, maravilhosa, né? E sendo uma bela profissional. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Carol, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco sua história e a sua trajetória. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. De verdade, estou tentando me recuperar até agora. Eu que agradeço. Nem imaginei que eu ia ser chamada por você. Eu fiquei pensando como é que seria ser entrevistada por uma amiga, mas foi maravilhoso. Obrigada, Carolzinha. Foi ótimo, obrigada. E a você que nos acompanhou em mais um Viva Mulher, muito obrigada pela sua audiência. Continuem conosco, pois ainda teremos muitas histórias para inspirar você. Até a próxima.